Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos ao terceiro encontro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial Inclusiva, Contextos de Formação, Políticas e Práticas de Educação Inclusiva, UGPEI, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. Hoje a gente está com o tema O Capacitismo e sua relação com barreiras visíveis e invisíveis, por uma sociedade anticapacitista, que será abordado pela professora doutora Eliana da Costa Pereira de Menezes, da UFSM. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos e pretos, o rosto redondo, os olhos castanhos escuros, estou usando um óculos com armação marrom, mais escura em cima e mais clara embaixo. Eu estou usando uma blusa bege, com uma estampa floral, e um batom cor-de-rosa, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar preto. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, com um espelho ornamental do lado direito, do lado esquerdo também um leque ornamental, e de ambos os lados eu tenho uma luminária. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui no Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou mestra em letras, graduada em letras português, letras Libras, pedagogia e normal superior. Sou especialista em Libras, em supervisão escolar, educação à distância, educação especial inclusiva e atendimento educacional especializado. Eu estou aqui na UFSB também como chefe da subseção de atendimento educacional especializado. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos no terceiro encontro do GPEI. Eu peço, por gentileza, que mantenham o áudio de vocês desligados. Está havendo alguma interferência, acho que tem algum áudio ligado no momento. O GPEI, ele é um grupo de estudos que a gente almeja, através dele, congregar professores e acadêmicos de diferentes áreas e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem as concepções, princípios e diretrizes para um sistema educacional inclusivo. Políticas públicas e práticas de educação inclusiva, aspectos jurídicos, bem como as diretrizes nacionais para a educação especial. As concepções das deficiências, conhecendo suas características básicas, as concepções dos transtornos globais do desenvolvimento e das altas habilidades de superdotação, conhecendo suas características básicas. As diferentes abordagens inerentes ao percurso histórico da educação especial no Brasil e no mundo. A inclusão escolar dos alunos públicos da educação especial na rede de ensino regular, os princípios e desafios da inclusão escolar, as principais adaptações curriculares, bem como os recursos pedagógicos empregados no atendimento desses estudantes. A gente também visa discutir sobre os conceitos de integração e inclusão, refletindo sobre sua implicação na educação, os aspectos importantes sobre as instituições de ensino como canal de mudança, bem como as adequações curriculares que nortearão o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais específicas e sobre o contexto de formação do professor que atuará com tais alunos. Além de gerar também orientações científicas e desenvolver ações de extensão, tais como apresentação de trabalhos em eventos, organização de seminários. A gente também disponibilizará, durante o tempo que a gente estiver trabalhando com o grupo de estudos, cursos ligados à educação especial inclusiva. Então, a gente já vai ter nos próximos meses cursos de Libras, cursos de audiodescrição, cursos de como os professores podem montar o PEI. Então, vamos ter muitos cursos na área da educação especial inclusiva. Eu agradeço desde já a presença dos professores e alunos. A gente tem aqui a professora Sabrina, da UFSM, que está representando também o pessoal do mestrado da Unifespa. Tivemos várias inscrições, tem vários alunos da Unifespa aqui, a gente agradece a presença de vocês. Tem alunos, muitos também aqui da própria UFSB, obrigado pela presença. A sala da Sabrina, a sala do professor Jackson estão aqui com a gente, a minha sala também. Esse é um dos motivos, acho que hoje a gente vai ter a sala bem mais cheia. Temos pessoas de diversos estados aqui do Brasil, a gente agradece a presença de vocês. E eu também quero agradecer
a presença dos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa que estão com a gente hoje, para tornar o evento acessível à comunidade surda. A Ana Paula Rosa Pessoa Frois, ela é da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. A Bianca Lorena Rodrigues Costa, que é da Secretaria Estadual de Educação de Minas, e o Maílson Matos Marques, que é da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Muito obrigada a vocês. Eu quero informar também que esse evento vai ser gravado, a cópia do vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, o Observatório Inclusivo, o FSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações para vocês receberem um alerta quando a gente tiver um conteúdo novo, tá? Publicado. Deixe um like também. E durante o nosso encontro, a gente pede que, para a gente conseguir melhor visualizar a participação de vocês, tanto em questões de sugestões como de perguntas, que, por favor, vocês escrevam no chat com letra de imprensa maiúscula e coloquem na frente da pergunta ou da sugestão a hashtag GP, por favor. Até o final do encontro, a gente também vai disponibilizar um link para registro de frequência, tá bom? Falei demais. Para a gente dar início ao nosso terceiro encontro do GPI, a gente conta com a presença da professora doutora Eliana da Costa Pereira de Menezes, da UFSM, como eu já disse. A professora é doutora em Educação pela Unicinos, ela é mestra em Educação pela UFSM, especialista em Psicopedagogia pela Uniana, é graduada em Educação Especial pela UFSM, é professora do Departamento de Educação Especial da UFSM e professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, também da UFSM. Ela é líder do grupo de pesquisa Diferença, Educação e Cultura, e pesquisadora do GEP, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão da Unicinos, os quais integram a rede de investigação em inclusão, aprendizagem e tecnologias em educação. Ela é editora científica assistente da Revista de Educação Especial da UFSM e integra a equipe de editores associados da Revista Brasileira de Educação Especial, mantida pela Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. A professora Eliana abordará o tema o capacitismo e sua relação com barreiras visíveis e invisíveis por uma sociedade anticapacitista. Seja muito bem-vinda ao UFSB, professora Eliana, e fique à vontade. Bom, boa noite. Eu queria iniciar agradecendo, Daniane, o prazer, né, do convite, pelo prazer do convite, a possibilidade de estar com vocês e compartilhar esse momento com vocês. Fiquei ouvindo tanto de coisas, né, o tanto de ações e de frentes do grupo, e fiquei muito maravilhada. O Brasil é um país muito imenso e a gente não tem acesso tão facilmente a outros grupos de pesquisa e outros pesquisadores, estudiosos de um objeto de pesquisa que nos aproxima, né? Que é as políticas de inclusão, a inclusão escolar, a pessoa com deficiência, a educação especial. Então, é muito legal para mim poder conhecer vocês e trocar, né, conhecimentos nessa noite de hoje. Então, como tu bem me apresentaste, eu sou Eliana, eu sou professora aqui da UFSM já há 12 anos como efetiva, antes eu tive algumas experiências como substituta. Eu sou uma mulher de 45 anos, pele branca, cabelo castanho escuro no comprimento do ombro. Eu visto hoje uma blusa, um rosa alaranjado. Atrás de mim eu tenho a imagem de um espelho bem no centro da tela, que projeta então um pedaço da minha estante com livros e material de escritório. No lado direito da tela eu tenho a imagem da porta e no lado esquerdo um pedaço da estante. Eu queria salientar, eu acho, da tua fala, né? Eu queria salientar da tua fala inicial, que eu fiz a minha especialização aí na Bahia, eu morei algum tempo no oeste da Bahia, eu morei em Barreiras, longe de vocês, mas enfim, cheguei a conhecer boa parte do estado, e então a minha especialização em psicopedagogia foi feita aí.
E queria também destacar a arroba do grupo de pesquisa, que fica disponível, né, no perfil que existe no Instagram, onde vocês, né, quem se interessar pode encontrar algumas informações sobre o que nós temos produzido e questões que têm nos interpelado nos últimos anos, tá? O arroba do perfil tá na apresentação, então, que tu vais compartilhar agora com o grupo. Essa apresentação fica disponível para vocês. Ali eu tenho também alguns links. E eu queria, de antemão, dizer que essa temática, né, o capacitismo, esse termo, que em educação ainda é um termo bastante novo, né, nas nossas problematizações com relação à pessoa com deficiência, é um tema que vem sendo discutido, estudado e pesquisado com mais intensidade na área da antropologia. Então, se a gente for procurar estudos na área da antropologia que discutam o capacitismo, a gente vai encontrar mais produção do que nós encontramos hoje disponível na área da educação. E então, na aproximação com essa área e com alguns antropólogos da USP, que eu acabo conhecendo noções relacionadas ao capacitismo e as teorizações que sustentam a discussão sobre a luta anticapacitista, e que tem me ajudado a pensar a escola, a pensar a educação, pensar as minhas pesquisas, né, com relação à deficiência, à educação especial, mais propriamente falando. Eu fiz, então, esta apresentação que a Dani vai, né, projetar para mim. Eu tive um probleminha técnico aqui com o meu computador. E antes de iniciar, então, eu queria dizer para as intérpretes, agradecer muito a presença dela, a disponibilidade delas estarem conosco, e pedir que elas me avisem caso eu esteja sendo muito rápida na minha fala, porque eu tenho uma tendência, né, de ir atropelando. Então, eu vou tentar falar bem pausado, tá bem? Então, o título da fala foi dado por vocês, né? E, de qualquer forma, a mim me interessa muito todo convite que tenha como intenção primeira fortalecer a luta anticapacitista. Tanto é que no slide inicial eu coloco o termo anticapacitismo em tamanho maior que o demais, né, que as demais palavras do título, porque eu entendo que é esse o movimento que me traz a essa discussão e é esse movimento que nós temos agora, enquanto pesquisadores da área, que fortalecer como nós nos colocamos, né, de forma radical nessa luta anticapacitista. E eu estou dizendo isso especialmente porque somos muito capacitistas ainda. Somos enquanto professores, somos enquanto pesquisadores da área da educação especial, somos enquanto pessoas que se relacionam e que tentam estabelecer com as pessoas com deficiência uma relação mais empática, de mais sensibilidade, de mais escuta, e ainda assim, né, temos construído noções com relação à deficiência que ainda tem uma sustentação muito pautada pelo olhar capacitista. Então, fortalecer a luta anticapacitista significa exercer sobre nós mesmos um exercício diário, cotidiano, de análise de como a gente tem construído significados com relação à deficiência e como a gente tem se relacionado com as pessoas com deficiência em função desses significados. E é um pouco sobre isso que eu vou tentar conversar um pouquinho aqui. Então, eu vou pedir para te passar, Daniele, para a próxima tela. Na tela seguinte, eu coloquei um objetivo, né, para a nossa problematização. Então, no primeiro objetivo, eu anuncio que o que eu tento fazer, e não tem como a gente pensar em capacitismo sem a gente olhar para essas teorizações que vêm permeando a forma como a gente vem compreendendo a deficiência ao longo da história, né? Então, essas teorizações, elas são prioritariamente ou, né, pautadas no modelo médico ou pautadas no modelo socioantropológico. E o que acontece? O olhar
né, o modelo biomédico, o olhar da clínica, quando fala sobre deficiência, e historicamente é o olhar da clínica que tem nos ensinado a pensar a pessoa com deficiência, é a partir da aliança entre educação e saúde, né, educação e clínica, educação e psiquiatria, mais pontualmente falando, no século XVIII, que a gente vai ter as primeiras teorizações sobre quem são essas crianças que, na comparação com outras crianças, não se apropriam do conhecimento, não se desenvolvem conforme o esperado, não evoluem no seu processo de desenvolvimento. Então, é dessa aliança entre a clínica e a educação que a gente vai construir, né, inventar, entre aspas, né, produzir esta área que nós chamamos de educação especial. Então, é do olhar da clínica que nasce os primeiros embasamentos, sociais para a gente pensar sobre deficiência e compreender as pessoas com deficiência e, por consequência, o que nós temos a oferecer às pessoas com deficiência. Só que o olhar da clínica, quando passa a falar sobre deficiência, ele passa a falar de um lugar bastante capacitista. Então, é possível pensar que desde o momento em que nós construímos esse significado, né, esse termo deficiência, para falar, para nos referirmos, né, com relação a algumas pessoas, em função de determinadas marcas que elas carregam no seu desenvolvimento, né, então passamos a falar sobre deficiência para definir determinadas marcas de desenvolvimento de algumas pessoas, nós já passamos a olhar para essas pessoas de uma forma capacitista. Então, esse meu primeiro... E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que esse primeiro objetivo, né, que eu anuncio ali, convida, então, a gente a problematizar essa narrativa biomédica, né, com relação à deficiência, que tem historicamente, então, produzido a deficiência como uma condição que incapacita esse sujeito, né, para uma vida em sociedade de forma, entre aspas, eu botei ali, produtiva. E por que isso? Porque o modelo biomédico, quando fala deste corpo deficiente ou deste corpo com deficiência, ele está fazendo uma relação direta a uma compreensão de sociedade muito pautada numa ideia de norma, né, numa ideia de corpo normal, que, por sua vez, está diretamente relacionado ou diretamente produzido por um modo de vida que foi se gestando na modernidade, que é o modo de vida capitalista, industrial, que pressupõe que precisamos ser produtivos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, o corpo normal é o corpo produtivo, é o corpo, e agora eu vou usar alguns termos aqui, vocês entendam o que eu estou querendo problematizar, é o corpo sem defeito, é o corpo que funciona. Em comparação a este corpo produtivo, assumido como normal e, portanto, esperado, né, desejado, né, em comparação a esse corpo, nós passamos a marcar aqueles corpos que possuem outras características. E vejam, não é à toa que a gente dá o nome de deficiência para esses corpos outros, né? Porque são corpos, entre aspas, né? Isso aqui eu estou fazendo uma problematização toda que vem da sociologia e da antropologia. Quando a gente diz que determinadas pessoas possuem deficiência, sob o olhar, né, do capitalismo produtivista, a gente está falando que essas pessoas, esses corpos, eles são corpos improdutivos, corpos, entre aspas, com defeitos. Então, o modelo biomédico precisa ser problematizado. Nós precisamos conseguir compreender que fortalecer a narrativa clínica que individualiza as condições de improdutividade desse sujeito na sociedade, como se este sujeito fosse improdutivo exclusivamente em função das suas características pessoais, né? Esta narrativa fortalece o olhar capacitista. Então, primeira coisa que eu preciso fazer enquanto sujeito que penso a deficiência e me relaciono e faço pesquisa, né, e quero fortalecer a luta anticapacitista, é pensar em que medida, quando eu penso sobre a deficiência, eu mesma não estou construindo sobre a deficiência um significado que é capacitista. Então, na minha concepção, este sujeito, este corpo, ele é improdutivo, porque na relação com o meio, o corpo dele não responde ao esperado,
ou porque o meio está construído todo em cima deste padrão de normalidade que homogeneiza os corpos, e que antecipa o que esses corpos têm que fazer, e que, né, nessa antecipação não dá lugar para que os corpos sejam múltiplos. E ao não dar lugar para que os corpos sejam de N formas, acaba impossibilitando que algumas características de alguns corpos possam interagir de maneira autônoma e produtiva na sociedade. Então, é o corpo que tem defeito, entre aspas, ou é a sociedade que tem defeito e que não atende a esse corpo da forma como ele se apresenta? Então, essa é uma primeira problematização que eu convido vocês, né, a fazer comigo e a sair daqui pensando. E a segunda, então, o segundo objetivo é desconstruir, então, a naturalização dessa forma capacitista de pensar o sujeito, que antecipa, então, esse defeito, essa incapacidade, para que a gente possa, então, estabelecer relações que respeitem o direito irrestrito, né, que todos os corpos possuem de existir da forma como existem. Tá? Então, a primeira discussão leva à segunda, né? Eu só posso fazer um movimento em defesa radical da luta anticapacitista na medida em que eu paro para pensar sobre como eu tenho construído significados e como eu tenho olhado para a deficiência. E aí eu trouxe tu pode passar, Daniane, para mim, eu trouxe duas noções de capacitismo, né? Uma primeira que vai falar exatamente sobre essa ideia a priori estabelecida de que a condição corporal de determinadas pessoas, né, é uma condição a priori inferior, uma condição que faz com que essas pessoas sejam menos capazes de vida em sociedade, né? E aí eu trago uma citação, né, da Vendramin, mas ela cita Campbell e ela diz, né, que sobre essa ideia de que determinados corpos são por si só menos capazes, é possível fazer uma problematização no seguinte termo: quando a gente estabelece que determinados corpos são normais e determinados corpos são menos capazes, a gente já está automaticamente dizendo que a gente não consegue lidar com a diferença. Né? Porque nós não entendemos que os corpos são corpos, eles são múltiplos. Eles são como eles conseguem ser, eles são como eles podem ser, eles são como eles nascem, existem, se desenvolvem. São corpos múltiplos. Né? Se eu não consigo pensar os corpos desse lugar, se quando eu vejo um corpo com deficiência, eu automaticamente coloco esse corpo com deficiência no lugar do erro, do não desejo, né? Do que não é bonito, do que não está correto, do que não é produtivo, do que não é capaz, né? Então eu não consigo lidar com a diferença. E em épocas de discursos e defesas de educação inclusiva, onde a gente assume essa noção de diferença com tanta ênfase nos nossos discursos, nas nossas pesquisas, é muito importante que a gente pare para pensar sobre como a gente está efetivamente entendendo e assumindo a diferença, né, nas nossas relações com a deficiência. Porque fazer uma defesa da escola inclusiva como escola da diferença, ou fazer uma defesa, né, da deficiência como diferença, significa retirar o corpo deficiente do lugar do corpo que precisa ser corrigido, para que ele possa estar em sociedade. Ele não precisa ser corrigido, ele precisa ser respeitado na sua singularidade. Tá? E uma segunda noção, que é uma noção de capacitismo da Anaí, vai reforçar isso que eu falei para vocês agora. Então, ela diz assim, a Anaí Mello é uma pessoa com deficiência, professora pesquisadora aqui na Federal de Santa Catarina, ela é surda, e ela tem discutido muito as noções relativas ao capacitismo a partir da antropologia. Então, a Anaí diz assim, o capacitismo é uma postura preconceituosa que hierarquiza as pessoas em função da adequação dos seus corpos à corponormatividade. O que é a corponormatividade? É a instituição social de um padrão de corpo normal que, né, as pessoas com deficiência não alcançam, não possuem, não apresentam.
Então, na discussão da Anaí, existe uma corponormatividade que conduz a forma como a gente se relaciona com as pessoas, e essa corponormatividade seria um padrão de comparação entre os corpos. Então, tu tem um corpo, né, normal, que te possibilita uma interação, né, dentro dos padrões de normatividade na sociedade, ou não. É sempre esse olhar, né, binário. Então, ou é normal ou não é normal, né? Quando, na verdade, o que ela quer propor é que a gente consiga entender que todos os corpos são normais a partir das suas condições singulares de existência. Então, ela continua dizendo, é uma categoria, né? O capacitismo é uma categoria que define a forma como as pessoas com deficiência são tratadas de modo generalizado como incapazes. Incapazes de produzir, de trabalhar, de aprender, de amar, de cuidar, de sentir desejo, de ser desejada, de ter relações sexuais e etc., aproximando as demandas dos movimentos de pessoas com deficiência a outras discriminações sociais, como o sexismo, o racismo e a homofobia. E aí aqui ela traz uma coisa que é super importante, que quando a gente vai falar de capacitismo, né, a antropologia tem nomeado o capacitismo como uma prática de opressão, assim como o machismo, o sexismo, a homofobia. Por que uma prática de opressão? Porque impede as pessoas de existirem da forma como elas existem. Se o olhar sobre essas pessoas é sempre o olhar da correção, né, da inadequação, né, o olhar que, a princípio, institui que daquele jeito, da forma como se apresenta, não vai conseguir produzir, trabalhar, aprender, amar, sentir desejo, não vai conseguir, porque é um corpo inadequado, né, esse é um olhar que automaticamente aciona práticas de correção. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu tenho 2 filhos e eles estão a 1000 do lado de fora do escritório. Então, quando o olhar, né, ele indica que há ali um corpo inadequado, que daquele jeito aquele corpo não pode continuar existindo para ser produtivo, né, para conseguir, para se desenvolver, para interagir, automaticamente a gente aciona o quê? As práticas de correção. E quando a gente aciona as práticas de correção, ou, né, práticas de normalização, como a gente tem chamado, automaticamente a gente está oprimindo aquela existência, né, e impedindo o direito dela de existir como ela é. Ela não é uma existência que precisa ser corrigida. Ela é uma existência que precisa ser escutada, compreendida e respeitada. Né? Então, o capacitismo é esse olhar que antecipa essa incapacidade exclusivamente em função desse corpo e da forma como esse corpo se apresenta, atravessado por essas marcas, e aí a Anaí faz essa intersecção com outros marcadores que também atravessam esse corpo, porque tu nunca tem uma pessoa com deficiência, tu tem uma mulher com deficiência, tu tem uma mulher homossexual com deficiência, tu tem uma mulher negra com deficiência, tu tem uma mulher homossexual, entende? Que vive na periferia com deficiência. Então, tu tem ali um corpo que é atravessado por múltiplas marcas, por várias práticas, sujeitado a várias práticas de opressão. Então, a gente não tem como, a priori, instituir e antecipar de que corpo é esse que a gente está falando quando eu falo assim, tem deficiência intelectual. Isso é um elemento que, em absoluto, vai poder nos dizer o que quem é mesmo aquela pessoa com quem a gente, né, interage ou com quem a gente, né, vai estabelecer interlocução na escola, por exemplo. Tá? Tu pode passar para mim, Dani? Para que a gente possa, então, entender minimamente, né, essas questões, eu fiz esses tópicos, né? Lógico que em 1 hora de fala, 50 minutos, a gente não consegue, mas, assim, para entrar na discussão sobre o capacitismo, o que então a gente precisa, né, começar a fazer com mais propriedade? Pensar sobre essas 2 teorizações que falam sobre deficiência com mais ênfase no Brasil, então o modelo médico e o modelo social da deficiência, tendo muito claro que o modelo social da deficiência ele ainda tem, né, mais de uma geração, então mais de um grupo de pesquisadores que vão definindo
a pessoa com deficiência a partir da relação com o social. Eu estou vendo que tem alguns comentários, mas eu vou deixar para comentar no final, pode ser, Dani, tá? Eu vi coisas bem interessantes ali já. Então, é super importante que a gente consiga assentar bem a nossa compreensão sobre quem é o sujeito com deficiência no modelo médico e quem é o sujeito com deficiência no modelo, né, na teoria do modelo social, tendo claro, então, superficialmente aqui falando, a diferença, né, do modelo médico como aquele que individualiza esta suposta incapacidade. Então, é o indivíduo que porta, que carrega, né, em função dessa marca, deficiência que o atravessa, é ele por si só que não consegue, né, no modelo social. Então, é sobre ele que a gente vai operar as práticas de correção e tudo mais. E, em contrapartida, nós temos o modelo social que vai dizer, não é o corpo que, né, incapacita, mas é a sociedade. Está no contexto, né, os motivos e as origens da impossibilidade, da dificuldade, das limitações desse corpo de interagir com o meio. Porque nós temos um meio todinho construído, pensado para um modelo de corpo, que é, né, o modelo da corponormatividade. Então, nós temos uma sociedade, e é muito simples a gente pensar sobre isso, né? É pensar o transporte público, o acesso aos prédios, né? A própria escola, que se diz universal há quantos séculos, né? Quantas décadas, e continua sendo bastante excludente, apesar das políticas de inclusão. Então, nós temos uma sociedade que não foi pensada para corpos múltiplos, nós temos uma sociedade que foi pensada para corpos únicos, padrões, entre aspas, normais. Né? Então, esta sociedade, ela inviabiliza a existência de determinados corpos. Né? Ela dificulta, ela limita, ela impossibilita que determinados corpos tenham autonomia para, né, interagir, existir, né, sair da invisibilidade. Tá? Então, ter muito claro essa distinção entre esses dois modelos, ter também claro a ideia de que no modelo social da deficiência há uma separação entre a lesão que constitui o corpo. Então, quando a teoria do modelo social da deficiência diz a deficiência é uma construção social, né, em absoluto se está dizendo que não existe um corpo com características peculiares no seu processo de aprendizagem, de locomoção, de interação com o meio, né? Não é isso. Mas sim que existe uma separação entre a lesão, que é, né, esse é o termo usado, que constitui o corpo, que significa a construção orgânica e biológica deste corpo, e a deficiência que está na sociedade. É a sociedade que é deficiente em oferecer para este corpo condições plenas de participação e vida com o outro, tá? Nesse processo, né, é super importante que a gente comece a se perguntar, então, sobre essa ideia de produção de corpos ideais e normais, em detrimento a corpos defeituosos, normais ou improdutivos. Por que eu estou falando isso? Talvez seja até super, né, batido para vocês, mas, infelizmente, a gente tem visto que mesmo dentro da área da educação especial, e é o lugar de onde eu falo, mesmo dentro da área, quando a gente fala muito em diferença, muito em inclusão, a gente ainda reafirma, né, ou fortalece a ideia de que há corpos normais e corpos defeituosos. E eu entendo que desconstruir essa ideia de normalidade é muito difícil, e eu imagino que talvez para vocês isso seja alguma coisa que não seja nem visível de outra forma. Sim, há corpos normais e corpos não normais, mas eu queria dizer para vocês que depois de muito ler, muito estudar sobre diferença e procurar aportes em outras áreas para além, né, dos embasamentos mais clínicos que constituem a nossa formação e a nossa atuação, eu consigo visualizar que há corpos, né? A corpos, e que desconstruir a ideia de normalidade é muito importante para que a gente possa respeitar efetivamente a existência desse outro, sem julgamento, sem assistencialismo, sem caridade, sem
pena, sem capacitismo, né? São corpos que possuem história, que possuem contextos de desenvolvimento e que se apresentam, né, neste mundo da forma como, né, lhes cabe, lhes compete, e é com este corpo que eu aprendo, é na interação com este corpo que eu aprendo. E aí tem o segundo elemento. Quando eu retiro esse corpo do lugar de imperfeito, incapaz, eu coloco esse corpo no lugar de potência de aprendizagem para mim, né? Então, quando eu consigo perceber que na interação com este aluno com deficiência na escola, né, que é mais um aluno, ele não é o aluno especial, ele não é o aluno incluído, ele é mais um aluno, né? Quando eu consigo entender que é na interação com este aluno, com aquele outro aluno, porque cada aluno é único, cada aluno carrega consigo quando vem para a escola, quando vem para a universidade, quando vai no bar, né? Quando eu encontro com o outro, que é único, eu sempre tenho diante de mim uma experiência inédita de conhecer o novo. Eu sempre tenho diante de mim uma experiência inédita de expandir o que eu entendo por, né, por sociedade, por vida com o outro, por vida, por existência, porque eu não sei o que vem desse outro, eu não conheço esse outro, né? Hoje eu ainda disse para o meu filho que ele tem alguns 11 colegas novos, entraram na turma 11 colegas novos e tiraram 11 colegas da turma dele, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. E aí eu disse para ele estava meio choroso, daí eu falei, tu estás tendo 11 novas oportunidades de conhecer pessoas muito bacanas, muito legais, né? Porque a gente não sabe quem vem, são 11 novas histórias que podem fazer uma diferença absurda na tua vida. E aí, é tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa que não tem deficiência. Não é porque tem deficiência que ela é uma pode ser uma experiência maravilhosa para mim. Não, não é porque tem deficiência, não é porque eu vou aprender braille, não é porque eu vou aprender libras, não é isso. Né? É porque ali tem uma história de vida que é diferente da minha. E se eu der escuta para essa história de vida e me deixar afetar pelo que ela pode me falar sobre, né, o que é viver, o que é se relacionar e as coisas que ela já aprendeu e entendeu e como é que ela vem se, sabe, superando determinadas questões e o que eu posso aprender de tudo isso e como isso pode me transformar é inédito e é imprevisível, sabe? Então, por mais que seja difícil a gente desconstruir a ideia de corpo normal, eu deixo esse convite, porque é muito bonito, é muito potente, é muito transformador quando a gente retira esse corpo do lugar da normalidade e coloca esse corpo no lugar da diferença, né? E aí, né, a gente precisa, então, colocar ênfase em análises que são contextuais, históricas e sociais, né, aonde os discursos são produzidos. Então, quando a gente acessa um discurso sobre a pessoa com deficiência ou da pessoa com deficiência, a gente precisa sempre contextualizar e pensar quem fala, de onde fala, né, de que lugar fala, porque sempre há, né, uma história que vai justificar e que vai localizar determinados argumentos, determinadas formas de vida, né, determinadas compreensões com relação à deficiência, determinadas práticas oferecidas a essas pessoas. Então, fazer essa contextualização, até inclusive para entender o capacitismo, é super importante, porque quando eu vejo um discurso super capacitista sendo, né, operado, sendo proferido, eu tento entender quem é essa pessoa. Ah, é um professor? Que formação tem? Né? Como é que acessa conhecimento com relação à deficiência? Como é que eu posso, convidando ele aos pouquinhos para desconstruir essa forma de conhecer e construir outras formas? Então, a teoria do modelo social da deficiência, quando coloca ênfase no social, nos exige que a gente retire, né, a nossa grade de leitura do sujeito e coloque a grade de leitura no contexto e nas histórias, tá? E, por fim, eu vou baixar aqui só para ver se eu entendo, a compreensão de que os discursos produzem formas de vida, né? Então, esses discursos que são produzidos de determinados lugares, sobre determinados sujeitos, né, a partir de determinados sujeitos,
eles, ao serem proferidos, eles produzem formas de vida. Então, quando um professor fala sobre o aluno com deficiência na escola para o professor do ano que vem, ele está produzindo formas, né? Ele está produzindo significados nesse professor que vai se relacionar com esse aluno no ano que vem, e a forma como esse professor se relacionar com esse aluno produz efeitos na forma como esse aluno se relaciona com ele mesmo. Então, o que a gente pensa, né, que determina o que a gente fala sobre, como a gente se relaciona com a deficiência, produz efeitos na forma como aquela pessoa com deficiência vai olhar para si e se relacionar consigo. Então, é perigoso, né? Não é simples, não é sutil, não é, entende? Não pode ser ingênuo, exige da gente esse exercício e esse compromisso mesmo de luta diária e constante anticapacitista, né? Então, bom, eu já entendi que o capacitismo, ele nasce, né, nesse contexto, que eu acabo sendo capacitista quando eu reafirmo isso, isso e isso, e eu não tolero mais. Eu não aceito mais que Eliana, né, reafirme essas práticas de opressão. Eu não aceito mais que Eliana, reafirme, né, que esse sujeito é um sujeito incapaz. Eu não quero mais me colocar, né, nesse lado do movimento. Então, eu preciso, diariamente, cotidianamente, olhar para mim e, né, me reorganizando e me desconstruindo e procurar conhecimento, procurar aprender, para que eu possa, então, produzir efeitos nesse sujeito com deficiência sobre a forma como ele se relaciona com ele, que sejam anticapacitistas. Tá? Pode passar, Daiane. Daniane. Eu trouxe algumas imagens, tá? Para a gente pensar o quanto o capacitismo está diluído e ele é estrutural, assim como toda a prática de opressão, né? Assim como o machismo, o racismo, a homofobia, ele é uma prática, ele é um princípio estrutural da nossa sociedade. Então, vejam que quando a gente procura imagens na internet para falar sobre deficiência, e tu pode passar outra também, Dani, porque elas dizem da mesma coisa para mim, a gente sempre vai encontrar, quando a gente pesquisa inclusão, pesquisa deficiência, né? A gente sempre vai encontrar esses símbolos, né, que marcam, né, determinadas configurações do corpo, para que seja possível a gente entender que ali, né, ali se fala sobre deficiência, ali tem alguém com deficiência, ali. Então, qual é a questão aqui, né? Por que esses símbolos, eles podem ser símbolos que reafirmam o capacitismo? Porque se usado sem uma problematização do indivíduo que usa com relação ao que eles significam e ao que eu quero que eles signifiquem, eles podem reafirmar a ideia de que este corpo, essa marca representada, né, neste corpo, que ali tem a bengala, né, tem a cadeira, tem a mão, tem o sinal em libras, enfim, esta marca que representa este corpo, por si só, ela é capaz de traduzir o todo daquele sujeito. Então, a questão aqui, quando os autores problematizam a utilização desses símbolos, não é negar a utilização dos símbolos, né? Eles têm uma intencionalidade na sociedade que, por vezes, é muito importante, mas, ao mesmo tempo, é sempre ter muito claro que esses símbolos, se usados sem uma problematização, eles podem reafirmar a ideia de que a deficiência é uma leitura do todo do indivíduo, e ela não é, né? Então, esta marca representada nestes símbolos, ela é uma das características que constitui este corpo, que é atravessado por outras marcas tantas e por uma história de vida inteira, né? Então, é sempre importante quando a gente usa, né, esses símbolos, eles não falam de diferença. Esses símbolos, eles não são símbolos interessantes para a gente querer falar sobre diferença, ou para que a gente querer, né, quando a gente quer demarcar que aqui, né, aqui se estuda sobre diferença, aqui se respeita a diferença, porque, na verdade, aqui a gente não tem diferença, aqui a gente tem marcação, né? A diferença, ela não está no corpo do indivíduo que é cadeirante exclusivamente porque ele é cadeirante.
Isso diz da deficiência física dele. E a deficiência física dele não é a diferença que ele carrega, né? A diferença constitui este corpo porque ele é singular e único. E a diferença, ela nos atravessa a todos, tendo ou não deficiência, né? Então, inclusive, é muito difícil a gente representar a diferença. Porque toda vez que a gente vai representar a diferença, a gente acaba, né, assumindo uma condição que é física daquele indivíduo, né? Daquele corpo. E essa condição física, ela é só um dos elementos, ela não é a leitura do todo. Então, a depender de como a gente vai usar os símbolos, né, eles podem reafirmar todo esse olhar capacitista, que por vezes não é o que a gente quer fazer. Tá? Pode passar, Dani. Eu aqui só estou dizendo, né, aquilo que eu já tinha dito para vocês, que é super importante que a gente consiga problematizar o capacitismo que se reproduz na sociedade, exigindo que a gente se perceba como parte desse processo de exclusão experienciado pelas pessoas com deficiência, né? E, portanto, e aí para mim aqui é o que tem de mais bacana, se somos parte, né, responsável pelo processo de exclusão, enquanto sociedade, também somos, né, a parte capaz de solucionar esses processos de exclusão, né? Se somos nós que inventamos modos de pensar e de nos relacionarmos com a pessoa com deficiência em função de determinados padrões, né, de determinadas normas antecipadamente construídas, né, também tá na gente, cabe a gente a possibilidade de desconstruir todas essas, né, esses padrões e essas referenciais de normalidade para que a gente possa se relacionar com esses sujeitos de uma outra forma, né? Então, somos o problema e também somos a solução. Então, olhar de forma... olhar em busca, né, da desnaturalização das práticas capacitistas pressupõe ou, né, condição para que a gente possa fortalecer a luta anticapacitista. Começa pela gente, sabe? Começa pela gente. Não tem como. Tá em mim, né? Tá na minha vontade radical, de não mais, né, incorrer no absurdo que é ser capacitista, incorrer no absurdo que é antecipar o que pode ou não pode aquele corpo em função, né, dessa marca, desse desenho, desse símbolo que anuncia que ele está chegando. Por exemplo, na nossa sala de aula na universidade, né, Dani, a gente, na lista de chamada, não sei aí, mas aqui, a gente recebe na nossa caderno de chamada lá no sistema a marquinha para dizer quem são os alunos que entraram pelas cotas de deficiência. Aqui tem um símbolozinho que o núcleo de acessibilidade coloca para a gente, né? Eu preciso conseguir olhar esse aluno para além desse símbolo. E isso exige que a instituição faça esse debate, né? Isso exige que a gente, eu, Sabrina, que está aqui, que é minha colega aqui no FSM, que a gente faça esse debate e convide os nossos colegas que são da área, mas que discutem outras coisas, que não estão pensando sobre isso, que eles parem para pensar sobre isso, né? Porque se a gente ficar agarrado só no símbolo, vejam, antecipadamente eu tenho a ideia de que ali eu tenho um aluno que não vai conseguir, tá? É nesse sentido que eu estou querendo falar com vocês. Então, compete a gente, tá? Por isso, e assim, é um exercício diário, cotidiano e para sempre, porque é estrutural, não vai ser de um dia para o outro. Não adianta uma palestra, duas, um livro, uma disciplina, um doutorado, né? Não adianta, é uma prática de opressão estrutural, é assim como é o racismo, né? Que exige da gente todos os dias, né? Escuta desse outro que vive a prática de opressão para que a gente possa desconstruir esse olhar normalizador que por si só é excludente, né? De determinadas vidas. Passa para mim, eu quero olhar o tempo. Meu Deus, já está acabando, né? Eu vou passar bem rapidinho aqui algumas experiências que vocês acessam, acho que a Sabrina até já conhece essas experiências, mas enfim, são matérias da mídia que estão disponíveis sobre acontecimentos, né,
relativas a alunos com deficiência. Então, é aluno que não vai no passeio e fica no corredor da escola, isso foi em 2017, e fica no corredor da escola porque os outros todos foram no cinema e a professora imaginou que ele não tivesse como ir no cinema, ou a professora imaginou que ele não tivesse como aproveitar o filme, ou que não tivesse como entender o filme, e aí ele fica todo turno nesse corredor sozinho, esperando que a turma volte, aí quando a mãe chega na escola ele está ali esperando. Então, né, absurdamente capacitista uma prática dessas, porque, né, impossibilitaram o aluno, essa criança, de experienciar, né, um momento de muita aprendizagem, muito potente na interação com os outros, porque ele tem deficiência. Pode passar, Daiane. Uma outra matéria também no mesmo sentido, né, a mãe dizendo, minha filha que é surda é a única a não ser convidada para as festas de aniversário da escola, e aí ela faz o relato que ela acaba descobrindo no grupo de pais que tem festa, que a guriazinha nunca é convidada porque ela é surda. E se ela é surda, né, eu fico aqui tentando imaginar o que passa na cabeça dos outros pais. Bom, mas então se a surda não se diverte, não vai em festa, não come bolo, né? Não brinca nos brinquedos, não leva presente, não faz diferença, não, sabe? Não se beneficia da interação com os outros. Então, capacitismo, né, em ação. Mais uma. A mesma coisa, só que agora com a mãe de um menino com síndrome de Down, né? Ter síndrome de Down não significa que você não quer ter amigos, ela disse, né? No começo da frase diz isso, porque também ela ficou sabendo que o filho dela não era convidado porque ele tinha síndrome de Down. Então, vejam, essa matéria aqui é de 2016, a outra de 17, 18, a gente tem muita coisa para fazer. Fortalecer a luta anticapacitista é urgente, tá? E aí, para reafirmar mais ainda, né, a necessidade da gente colocar foco nesse movimento anticapacitista, eu trouxe, e agora acho que eu vou só passar rapidinho aqui com vocês, mas são elementos de um texto, e eu tenho o link ali, Daiane, tu pode passar para a gente. Eu tenho o link ali, é um e-book todo livre, disponível na rede, tá? Só sobre capacitismo, e aí nesse e-book tem um capítulo que foi construído sobre 3 professores com deficiência da Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, nesse artigo, né, que se chama Experienciando o Capacitismo, a vivência de 3 pessoas com deficiência, eles vão contando o que significa ser pessoa com deficiência na universidade, no estado de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, né? E interagir com esse contexto todo tendo deficiência. E aí eles vão mostrando ao longo do texto determinadas experiências que vão reafirmando o quanto eles são invisibilizados, né? O quanto a gente não faz aquilo que é, assim, ponto de partida, deveria ser ponto de partida quando a gente quer falar sobre deficiência e pesquisar sobre deficiência, que é colocar a centralidade na escuta da pessoa que vive a vida tendo deficiência. Né? Nos acostumamos, enquanto pessoas ouvintes, a falar sobre a surdez, enquanto pessoas que enxergam a falar sobre deficiência visual, nos acostumamos a pesquisar, e não é que a gente não possa fazer isso. A gente pode, deve, né? Mas a gente precisa ter claro que a escuta, né? O protagonismo da pessoa com deficiência nos espaços, na tomada de decisões, aonde eles possam falar sobre si, precisa ser ponto da nossa luta também. Né? E isso não significa dizer que a gente tem que torcer para que mais pessoas com deficiência vivam. Não é isso. Nasçam, não é isso. As pessoas nascem como elas nascem. O que a gente precisa lutar é para que todas as pessoas, né? E em específico, no caso da nossa discussão, as pessoas com deficiência, tenham mais acesso, né, aos cursos de formação, né, no ensino superior, mais acesso aos concursos para professores no ensino superior. Né? A gente tem um curso de formação em educação especial, onde nós não temos nenhuma pessoa com deficiência sendo professor. Então, tudo que os nossos alunos com deficiência ouvem, escutam, aprendem sobre ter deficiência, vem de pessoas que não vivem a vida a partir da experiência de ter uma deficiência. E isso precisa ser pensado.
porque isso diz de uma forma de pensar tudo isso. E em que medida, né, essa configuração, por si só, não acaba reafirmando o olhar capacitista. Né? Então, precisa haver, né, espaço para que as pessoas com deficiência acessem os concursos de docentes na universidade. Né? Sabe? Então, assim, esse texto, ele faz a gente pensar muito sobre isso. Assim, daí, Daiane, se tu puder ir passando ele rapidinho para mim. Eles vão falando sobre 3 experiências. Então, uma é sobre o direito de estar na praia, e aí eles falam, então, sobre como que Santa Catarina resolve, né, o fato de que pessoas cadeirantes não tenham acesso às praias em Santa Catarina. E aí eles fizeram um programa, então, de inclusão nas praias. Mas qual é a denúncia que eles fazem no texto, né? Que, na verdade, eles não têm acesso a qualquer praia. Eles têm acesso a algumas praias específicas, as praias mais retiradas, as praias menos movimentadas, e aí eles fazem uma problematização no texto sobre de quem mesmo, né, de quem mesmo, quem mesmo tem direito de estar ali, e aí eles ainda vão para um elemento maior que é praia é um lugar de gente bonita, e aí eles vão problematizando a corponormatividade pela estética, né? Pelo padrão estético. E aí eles vão problematizando quanto determinados corpos são produzidos como corpos feios, corpos indesejáveis esteticamente falando. E aí eu me lembrei agora, não sei se vocês viram, que o Arlindo Cruz, ele participou do desfile, né, da Imperatriz, agora Vila Isabel, não sei direito. Eu sei que eu vi muita crítica com relação à presença, né, do Arlindo Cruz no desfile, porque ele teve um derrame, né, e esteticamente ele tá, né, ele não atende mais a um padrão de normatividade. E aí eu li um artigo que falava exatamente sobre isso, que dizia, né, o quanto a presença daquele corpo com deficiência incomodou, esteticamente falando, né, agrediu, né, porque a gente fica reafirmando esse padrão estético para falar sobre o corpo do outro. Eu acho que tu pode ir Império Serrano, obrigada. Aí eu trouxe alguns elementos do texto, Dani, eu vou deixar, tá? Para a gente não se estender muito. Depois, na sequência, eles vão falar sobre o papel das instituições. Então, enquanto as instituições, ainda que elas garantam o acesso das pessoas com deficiência, então, né, pelas cotas, pelas políticas, ainda acabam se constituindo como espaços que fazem, né, estabelecem a sua prática na interação com a pessoa com deficiência, atuando pelas pessoas com deficiência e não com as pessoas com deficiência. E aí eles trazem um exemplo no texto do quanto no espaço de trabalho, quando vai se decidir o que é melhor para aquela pessoa com deficiência, nunca se pergunta para a pessoa com deficiência. Sempre são as pessoas que não têm deficiência que vão ali determinando como é que a gente vai fazer, como é que a gente organiza, em que setor ela vai ficar, como é que, né, considerando que ela tem deficiência, mas não se faz a escuta, né, da pessoa em si, não se dá espaço para que ela faça, então, junto com o espaço de trabalho, né, uma política que garanta melhores condições para ela interagir ali naquele meio. E aí eu faço a pergunta, né, qual o lugar das pessoas com deficiência nas nossas produções acadêmicas e onde estão as pessoas com deficiência na academia, né, tá? Depois eles falam da mídia, né? E aí eles problematizam como a mídia tem representado as pessoas com deficiência de forma ainda muito capacitista, falando então de uma pessoa com deficiência que sempre é um modelo de superação. E aí eles falam no texto uma coisa que é muito bacana, que é o desejo de viver uma vida ordinária. Eles dizem, o que a pessoa com deficiência deseja na sociedade é estar no mundo como uma pessoa ordinária, como mais uma, como qualquer uma. E aí eu faço referência àquilo que eu já disse, né? O aluno com deficiência na escola, ele é um aluno, ele é mais um aluno. Né? E aí a gente vai sempre demarcando esse aluno, né, e dando um nomezinho para falar, não, é o especial, é o incluído, é o, né, é o da educação especial. E aí no texto eles fazem esse convite, eles dizem,
queremos o direito de estar no mundo como uma pessoa ordinária, como só mais uma pessoa, tá? Respeitado na sua singularidade. Porque a marcação pressupõe a separação desse corpo do corpo da normalidade. Vocês entendem isso? Então, quando eu demarco, quando eu preciso de um adjetivo para falar sobre esse corpo, significa que eu estou retirando ele de um outro grupo e colocando aqui. E eles querem uma vida, direito de estar ali como mais um, como qualquer um, tá? E depois eles falam sobre, por último, eles falam sobre o sinal fechado para acessibilidade, que eles estão falando do sistema de trânsito da cidade, que é a inexistência de sinais sonoros, né, de piso tátil e tudo mais, o que impossibilita que muitas pessoas tenham direito, né, de ir e vir com autonomia. Então, a pergunta quem pode efetivamente viver, quem está invisibilizado nessa cidade, nesse estado, enfim. Eu sugiro que vocês leiam o texto, Dani, eu acho que não foi um dos que eu te mandei para o grupo, mas ele é um texto muito legal, porque ele faz a gente escutar sobre capacitismo a partir da perspectiva das pessoas com deficiência, que eu acho que nos falta muito, tá? Para finalizar, então, eu defendo a possibilidade da gente ensaiar, né, uma outra relação ética com a deficiência, que pressupõe, então, essa mudança na forma como a gente pensa o corpo perfeito, na forma como a gente se relaciona com a ideia de produtividade a partir da norma instituída, então, a partir de todo o padrão que nos constitui. Preciso que a gente entenda que os direitos garantidos, eles são importantes, mas eles não permitem, né, por si só, que o capacitismo seja desconstruído, muito pelo contrário, né, as pessoas, e o texto diz isso, as pessoas ocupam esses espaços garantidos via direitos, mas ali dentro eles são sujeitados a toda uma lógica capacitista que inviabiliza, oprime e exclui as suas existências, tá? E por fim, então, eu defendo que a gente possa construir coletivamente relações de respeito e atenção à singularidade na sociedade e na escola. E isso pressupõe, de novo, radicalmente entender que existe um direito singular de existência de todos os corpos na sociedade, né? Então, o direito do outro viver como um outro, né, a partir das suas condições de existência é inquestionável e precisa ser ponto da nossa luta, então, e eu botei, né, no finalzinho, da nossa luta anticapacitista, antiopressora e antinormativa. Obrigada, gente, desculpa, me passei daí. Não tem que pedir desculpa, professora, foi ótimo. A gente ter que discutir sobre isso, e é o que a senhora mesmo colocou, é o que você mesmo colocou, Eliana. Não adianta a gente ficar 1, 2 vezes se reunindo e falando, porque isso está intrincado nas pessoas, né? As pessoas falam muito sobre falas anticapacitistas, mas agem com o capacitismo. É muito importante que a gente esteja sempre discutindo, sempre falando, para que a gente consiga realmente implantar uma cultura de anticapacitismo, né? É isso que está sendo necessário. Nossa, você deixou bem claro, né? A questão do termo capacitismo está ligado e revelar uma questão de preconceito, né? Que a gente vai perceber que realmente está enraizado na sociedade. E na gente, né? Exato. E principalmente quando a gente fala na questão de relacionada às pessoas com algum tipo de deficiência, né? É uma discriminação que as pessoas já tendem, nós já temos a fazer ideia, relacionando a pessoas com deficiência e relacionando a questão de serem seres anormais, né? Exato. Nossa. Inferiores, né? É muito triste, sim, né? Incapazes, né? E por isso é urgente discutir e olhar para a gente. Eu vou deixar aqui, algumas pessoas, na verdade, não fizeram nem pergunta, sabe, professora? Mas algumas pessoas fizeram algumas colocações. A gente tem a Celiane, que colocou o padrão de corpo normatividade produz o capacitismo, a exclusão e outras formas de discriminação social. A Vera Regina também veio e colocou a questão de, mesmo alguns defensores da educação inclusiva, agirem, né, reforçarem a questão da diferença. Uhum. E o Elton também falou sobre a questão
que mesmo as pessoas, acho que ele quis reforçar o que a Regina colocou, né, que mesmo as pessoas que falam sobre inclusão social estão ali também, às vezes, praticando a diferença. E a Tatiana, ela encerra ali, ela coloca bem pontuado a questão dos símbolos, professora, que nos vão fazer refletir. Quer fazer um último comentário sobre a questão que eles colocaram no chat? Não, eu na verdade, acho que eles reafirmam, né, o que eu tinha dito, Dani. Sobretudo, fica o convite, então, da gente olhar para a gente e pensar o que a gente pensa, né? E em que medida o que a gente pensa precisa ser desconstruído. Sem dúvida nenhuma, de dentro da área, né, de dentro dos grupos de pesquisa, dos pesquisadores, inclusive, que são referências na produção dentro da educação especial e educação inclusiva, a gente ainda vê muito capacitismo instituído, porque há, por vezes, a reafirmação de que ali tem um corpo que não vai conseguir, né? Então, e por sua vez, um corpo que precisa ser corrigido. Então, eu só queria, acho que, dizer, por fim, que a função da escola inclusiva na relação com as pessoas com deficiência não é corrigir percursos de aprendizagem, né? É fazer a escuta dessas singularidades que se manifestam na escola, dos seus comportamentos, das suas histórias, e permitir que elas existam, sem oprimir. O que não é nada fácil, mas eu entendo que se a gente não fortalece, se a gente não multiplica esse convite, Dani, o convite que tu me fez e eu estou aqui fazendo para vocês, e que eu quero que vocês agora façam para os outros, entende? Sim. Se a gente não multiplica esse convite, cada um de nós multiplica, a gente realmente não vai sair do lugar. Sim. Então, como eu acredito, é como eu entendo que faz sentido. Se eu não puder falar desse lugar, eu não quero mais falar. E é como eu, né, saio, então, defendendo e discutindo. Então, eu acho que é isso. A função da escola e a função da sociedade não é corrigir percursos e nem existências. É possibilitar que essas existências efetivamente existam. É isso. Sim. Acreditamos nisso também, professora. Que bom. Uma das finalidades que a gente teve com essa atividade foi justamente a gente conseguir promover o diálogo, troca de saberes, a conscientização sobre a necessidade da gente construir uma sociedade inclusiva e anticapacitista, né? Eu vou aproveitar, professor, o nosso finalzinho para poder agradecer o pessoal da UFSM, da Universidade Federal de Santa Maria, que está aqui presente com a gente. Tem muitas pessoas da UFSM, da Unifesp, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, da Universidade do Estado do Pará, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal de Campina Grande, da Universidade Estadual de Montes Claros, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Católica de Pernambuco, a Universidade de São Paulo, Universidade Federal de Roraima, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais e daqui da Universidade Federal do Sul da Bahia. Também temos pessoas participando que não têm vínculo com instituições educacionais, tá? E pessoas também que têm vínculo com escolas municipais e escolas estaduais. Eu queria agradecer a presença de todos, é o que a professora falou, é importantíssimo que a gente esteja nesses momentos para a gente conseguir fazer discussões e principalmente mudanças internas, sabe? Questionarmos muito o que ela também deixou claro. A gente tem que parar muito de ficar apontando o dedo e o que o outro está fazendo e começar a fazer a diferença. Cada um de nós já consegue fazer a diferença. Antes de sair cutucando os outros, o que nós estamos fazendo para transformar, sabe? Então, vamos pensar bastante nisso. Eu quero deixar claro que foi um prazer a gente contar com todos vocês aqui no terceiro encontro do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial Inclusiva, o GPEI. Eu quero agradecer mais uma vez de coração a professora Eliana, que esteve aqui com a gente, que falas maravilhosas e importantíssimas para a nossa construção enquanto ser humano, tá? Eu gostaria também de agradecer novamente aos tradutores e intérpretes de Libras Língua Portuguesa, a Ana Paula Rosa Pessoa Frois, a Bianca Lorena Rodrigues Costa e ao Maílson Matos Marques. Quero agradecer também aos monitores do evento que estão
por trás, ao Alex Rodrigues Rocha, a Dilza Maria Santos Carreira, ao João Vitor Nascimento Santana, ao Leandro de Oliveira Santos, a Luzinete Maria Dantas, a Márcia Gabriele Brito Mascarenhas e aos integrantes do GPI que também estão aqui com a gente, tá? Gratidão a todos. Quero agradecer mais uma vez aos professores que estão aqui presentes. Temos a professora Sabrina, a professora Cláudia, a professora Leidiane, tem muitos professores aqui com a gente. Eu quero agradecer de coração. E mais uma vez, deixar claro, eu vou passar a palavra ainda para a professora Eliana poder se despedir. Não esqueçam de assinar a lista de presença que já está no chat. E mais uma vez, agradecer a presença de vocês e retomar aquela questão. São reflexões e são mudanças práticas, sabe? São em ações que são necessárias. Professora Eliana. Eu queria agradecer, Dani, desejar uma boa noite, eu queria dizer que eu estou à disposição, tu tem meu e-mail, né, para a gente continuar conversando, tu pode compartilhar ele com quem, enfim, desejar, se alguém se interessar por mais material, tá bem? E, enfim, a gente sai conversando, foi um prazer conhecer vocês, um prazer mesmo. Prazer foi nosso e vamos sim manter parcerias, né? Eu conheço Sabrina já há algum tempo, da época da pandemia, nós duas nos conhecemos dessa forma, nos grupos de estudo dela, que eu sou apaixonada, né? Conheci Sabrina dessa forma e com Sabrina eu tive um leque assim, de conhecimentos em volta das questões de inclusão, nas questões anticapacitistas. Então, foi muito bom conhecer Sabrina, e através de Sabrina a gente vem conhecendo outras pessoas maravilhosas, como você, por exemplo, né? E a gente, sim, vai manter contatos, porque o GPI, ele também se propõe a N atividades voltadas para essa mudança cultural, e nós contamos com vocês, claro. Sabrina, quer falar alguma coisa? Não? Mas é sempre tão bom te ouvir, Sabrina. Gente, então, mais uma vez, meu muito obrigada, professora Eliana, gratidão de coração. Sabrina? Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês e tudo de bom. Boa noite, gente.